O mês de setembro de 2021 pode ficar marcado como um mês histórico para a questão indígena no Brasil. Além de grandes manifestações, né, com grandes grupos indígenas se movimentando e se manifestando em Brasília, está rolando o julgamento, considerado o julgamento do século, para a causa da demarcação de terras indígenas. É o julgamento que trata da tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal e que pode ser aplicado para diversos outros processos com causas similares que tratam da demarcação de terras indígenas. Para não olhar só de uma ótica, da ótica do homem branco colonizador para esse tema, existem várias iniciativas de comunicação indígena que surgiram ao longo dos anos e que estão cada vez mais com mais voz e a voz amplificada. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. Durante uma das sessões do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que trata da tese do marco temporal, na verdade trata de um caso específico em Santa Catarina, da terra indígena Ibirama-Laclanhô, e um pedido de reintegração de posse feito pelo governo do estado de Santa Catarina, usando como argumento a tese do marco temporal. Esse julgamento ganhou repercussão geral e o que for decidido no Supremo Tribunal Federal durante esse julgamento vai ser aplicado a outros 82 casos similares que estão correndo na justiça em diversas instâncias, tratando da demarcação de terras indígenas e do reconhecimento do direito originário dessas terras. E aí, durante uma dessas sessões, eu conversei com a Alice Pataxó, que é uma comunicadora indígena e que falou um pouco sobre essa iniciativa da comunicação indígena e de ter esse outro ponto de vista, ter a comunicação vindo de dentro para fora, olhando sobre a ótica indígena para essas questões, né? E como que eles estão usando as redes sociais, as mídias digitais para ganhar voz, para amplificar a voz. Então eu vou colocar agora um pouco o trecho dessa conversa e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre a comunicação indígena que a gente está vendo acontecer agora nesses tempos. Nós estamos em muitas mulheres, muitas crianças, então estamos acompanhando o julgamento daqui. E está um pouco barulhento assim em torno, mas eu vim contribuir com vocês um pouco aqui também. E é isso, fortalecer essa luta. Bom, que bom. Eu queria agradecer o trabalho que vocês estão fazendo e que você falasse um pouquinho desse esforço de comunicação de tantos indígenas que cada vez mais está fazendo esse trabalho, né? Eu tenho visto alguns vídeos, vocês o tempo todo em rede social. Qual que é a importância disso? E pelo menos para quem está aqui, né? O vídeo de vocês é muito bom. Queria que você falasse um pouco desse esforço e de ter essa comunicação de dentro para fora, né? E estando aí dentro do acampamento. Fala um pouquinho desse trabalho de vocês. Com certeza. Eu acho muito importante as pessoas entenderem o que está acontecendo. E as redes sociais foi o que deu esse alto-falante pra gente, né? Então nós temos muitos comunicadores indígenas aqui acompanhando o julgamento, toda a marcha. Nós vamos cobrir tudo isso. E para que as pessoas entendam o porquê da gente estar em Brasília, o porquê que nós estamos lutando. Nós não saímos no meio de uma pandemia dos nossos territórios, das nossas casas que estão seguras, para vir aqui por nada, né? Nós estamos aqui no meio de uma luta muito importante pelos nossos territórios. Algo que define nosso futuro, literalmente. Então, não só por isso, não só pela luta, mas principalmente por entender, pelo olhar do indígena, o que a gente está passando. É importante que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente escute vozes indígenas, mulheres, homens que estão na comunicação, em diversos outros lugares, em diversos outros espetáculos. Porque realmente é muito importante entender o que está acontecendo, se colocar, né, no lugar do indígena no Brasil, com tudo que vem assim, sendo liquidado, né? A gente está vivendo uma fase muito difícil, não só politicamente, mas principalmente em relação a direitos. E nós estamos aqui para defender esses direitos que nós conquistamos há muito tempo, né? Mas lembrando sempre que a nossa história não começou em 1988. E a Alice Pataxó usa muito bem as redes sociais e as mídias digitais para se comunicar, né? Ela tem um perfil lá no Twitter com quase 100 mil seguidores e sempre se posiciona, sempre traz outras vozes e dá voz aos outros, né, parceiros ali da comunicação. A gente tem a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a gente tem a COIAB, tem vários comunicadores indígenas que estão se mobilizando, estão se movimentando. A Mídia Índia, que foi uma iniciativa que surgiu também há pouco tempo, cerca de 4 anos, e que também
dá voz e expressa muito e está sempre ativa, tem lá perfis no Instagram e Twitter, né? E tem o site, o mediaindia.org, que você pode acompanhar, né, as notícias da causa indígena a partir desse ponto de vista. E aí eu vou contar um pouco dessa história, eu vou numa notícia que tem lá um texto no Mídia Ninja, de 2017, outubro de 2017, falando um pouco sobre a mídia índia, né? O futuro é através da comunicação. Pensar no futuro da mãe natureza significa pensar em quem serão os futuros guardiões. A juventude indígena grita por voz e ocupação de espaços. E é através da internet e das novas tecnologias do século XXI que Erisvan Boni e outros jovens indígenas do povo Guajajara, do Maranhão, criaram a Mídia Índia, página do Facebook que busca promover comunicação feita por indígenas e para indígenas. Hoje já não é só uma página no Facebook, tem perfis em todas as redes sociais, né? Twitter, Instagram, tem o site oficial, tem o canal no YouTube, que eles fazem várias transmissões também, estavam acompanhando ao vivo toda a movimentação lá em Brasília, na Marcha das Mulheres Indígenas e, né, nos acampamentos, Terra Livre e tudo mais. E aí eu vou abrir aspas aí para o Beptuk Mutuktiri, que é uma liderança do povo Kayapó, né? Neste mundo moderno, o indígena usa a tecnologia tanto no celular quanto no carro, mas não significa que esqueceram da própria cultura. E isso nós, jovens, temos que continuar. Temos que estar juntos para manter a nossa cultura e para viver mais. Se perdermos a cultura, perdemos a natureza. E explica o Beptuk Mituktiri, né, que é liderança lá do povo Kayapó. E aí, pensando na necessidade de explorar a empolgação da juventude, a mídia índia foi o meio encontrado através da comunicação para mostrar para o mundo a vida dos indígenas brasileiros, de maneira diferente da forma negativa e preconceituosa veiculada pela mídia tradicional. Erisvan Boni e outros jovens companheiros indígenas sentiram a necessidade de criar uma plataforma que mostrasse a verdadeira história, culturas e tradições de todos os povos indígenas do Brasil. Inserida em um projeto ainda maior, que é o Coisa de Índio, a Mídia Índia começou oficialmente em abril de 2017 no acampamento Terra Livre e nasceu com o objetivo de mostrar nossa cultura sem precisar que o branco fale por nós, como diz o Erisvan Boni. Jovem que tem 27 anos, tinha 27 anos na época, né? Agora já está com 31 anos e é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão. Oficinas e capacitações de texto, fotografia, vídeo e zine já foram produzidas com os Guajajara, sempre com a intenção de emancipar a juventude indígena e torná-la capaz de registrar a cultura e dar voz às reivindicações de seu povo. Abre aspas aí de novo para o Erisvan. Tudo o que a gente faz quando sai de casa, a gente volta e mostra para o pessoal, explica o que aconteceu e ensina as questões políticas. Com isso, damos retorno à nossa comunidade e eles se sentem valorizados. A partir de agora, o objetivo é buscar a maior quantidade possível de colaboradores indígenas de todos os cantos do Brasil, são mais que bem-vindos para somar no projeto de comunicação indígena. Como reforçado pelo ancião Paulinho Paiacan, do povo Kayapó, aspas para ele, nós já lutamos, fizemos parte da história, agora é hora dos jovens continuarem lutando. Fecha aspas. Esse é um dos maiores aprendizados da Grande Assembleia, pensar no futuro, valorizar a juventude e orientá-los para serem os próximos líderes, guardiões da Mãe Natureza. Essa notícia que está lá no Mídia Ninja, né, de 2017. E aí agora, falando, né, do surgimento da mídia índia, e aí como esses comunicadores indígenas começaram a aparecer, a Alice Pataxó é um exemplo desse, né? Ela hoje também produz conteúdo para a National Geographic, e agora eu vou para a Carta Capital, um texto de 2020, tem algumas falas do Ailton Krenak, do Davi Kopenawa, né, dos livros, principalmente o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, e A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, e aí aproveitando essa deixa, eu recomendo fortemente que ouçam o podcast Vozes do Planeta, com a minha amiga Paulina Chamorro, que entrevistou o Davi Kopenawa, aí ele pega o livro A Queda do Céu e vai mostrando e comentando algumas fotos. Ela foi cirúrgica na seleção de alguns trechos do livro para rechear esse episódio, então vale muito a pena. Eu vou deixar o link para ouvir o episódio do Vozes do Planeta com o Davi Kopenawa aqui nos comentários desse vídeo, e vale muito a pena, então eu recomendo muito. E aí agora eu vou voltar para esse texto, essa reportagem na Carta Capital,
que fala sobre as mídias indígenas também, né? E já dando conta desse crescimento nos últimos anos. A gente ouviu a matéria na Mídia Ninja falando do surgimento da mídia índia, e aí agora na Carta Capital traz um pouco um panorama mais atual, né, de 2020. E olha que de 2020 para 2021 muitas coisas aconteceram nesse caminho. Mas vamos lá para o texto. Há uma série de iniciativas de mídias espalhadas pelo ambiente virtual que trazem notícias das aldeias e compartilham saberes, reflexões e demandas das comunidades indígenas. A visibilidade que alcançam algumas pautas dos povos nativos é muitas vezes originada nesses veículos, em que a voz, a escrita e as imagens são produzidas pelos próprios indígenas. Parte significativa dessas pautas tem relação com a defesa dos territórios ancestrais dos povos nativos. Há ainda uma vasta produção cultural indígena ganhando cada vez mais espaço, com músicos, cineastas, escritores e jornalistas povoando o espaço midiático com o imaginário desses povos. O poder da comunicação e do audiovisual, em particular para os povos indígenas, é expresso numa fala do cacique do povo Kayapó, Raoni Metukutiri, em 1989, quando visitava a usina hidrelétrica de Tucuruí, que inundou territórios dos povos Gavião, Paracanã e Assurini. Os Kayapó levaram uma câmera. Eles conseguiram os equipamentos recebidos de uma rede de televisão do Reino Unido, a Granada Television, que estava produzindo o documentário The Kayapó Out of Forest, de 1989. Parte da série Disappearing World, fazia parte, né, esse documentário fazia parte dessa série. Em troca da permissão para que a equipe realizasse o documentário, os indígenas pediram que as câmeras ficassem para a aldeia. E aí, com o equipamento, alguns Kayapó puderam registrar a visita que fizeram a Tucuruí e depois exibir as imagens para os seus parentes verem e terem uma ideia do que é uma barragem e o que aconteceria com o rio e com o território no seu entorno, caso uma construção do tipo se confirmasse no Xingu. A hidrelétrica chamava-se então Cararaô. O nome Cararaô, na língua Kayapó, significa grito de guerra. Foi substituído por Belo Monte, depois de uma forte reação dos povos indígenas à ideia sarcástica de referenciá-los no nome de uma usina que era sinônimo de destruição do seu modo de vida. Apontando para a floresta inundada pela barragem de Tucuruí, Raoni tece um comentário que reflete a estratégia indígena de uso das tecnologias de comunicação naquele contexto. Vamos usar as imagens da floresta inundada para envergonhar os brasileiros. Aspas aí para o Raoni Metukutiri. A fala do cacique Kayapó e as imagens realizadas por seus parentes, entretanto, não impediram que quase 30 anos depois, parte da floresta amazônica fosse inundada pela hidrelétrica de Belo Monte, construída na Volta Grande do Xingu e inaugurada em 2016. Mas é certo que os indígenas se apropriaram de uma tecnologia de comunicação, o vídeo como tática de relacionamento com a sociedade nacional. Há, portanto, uma dimensão política no uso do audiovisual no contexto narrado. Outra experiência mais recente vem da terra indígena Araribóia, no Maranhão, território do povo Guajajara, onde a comunidade nativa decidiu se organizar para assumir o monitoramento e fiscalização ambiental de suas terras, protegendo a floresta da invasão de garimpeiros e madeireiros. De acordo com dados do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, foram assassinados 43 indígenas Guajajara nesse território entre 2000 e 2019. Os chamados Guardiões da Floresta organizam-se para conter o cenário de conflitos e proteger a floresta. A tensão vivida pelos indígenas pode ser acompanhada no documentário Zauxiperqueruerka, Guardiões da Floresta. Espero que eu tenha acertado no nome. Tem 50 minutos de duração, de 2019, lançado pela Escola de Cinema Indígena e produtora audiovisual Vídeo nas Aldeias e dirigido por Josi e Milton Guajajara. Por meio do filme, percebemos que uma das formas de defender a floresta encontra-se na câmera que os indígenas utilizam para registrar e circular as imagens do que acontece naquela parte do Brasil. E certamente isso tem relação com o que estamos vivendo nesse momento. Ainda que seja cada vez mais uma realidade a apropriação das tecnologias pelos povos indígenas, uma comunicação intercultural num contexto de concentração e hegemonia midiática é um cenário ainda um pouco distante de se efetivar. Retomando as palavras do Davi Kopenawa na Queda do Céu, no livro A Queda do Céu, que ele escreveu junto com o antropólogo francês Bruce Albert, ao afirmar que os brancos só escutam a si mesmos, compreendemos que não há uma comunicação efetiva entre a diversidade de povos e a quantidade de narrativas em circulação nos meios. Krenak lembra que existem povos que falam com montanhas e para quem os rios estão vivos. Abre aspas para o Ailton Krenak. Está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo, que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos.
E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim, afirma o Ailton Krenak, grande pensador, liderança indígena, e que também eu recomendo fortemente que leiam os livros do Ailton Krenak, os mais recentes agora, A Vida Não é Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, valem muito a pena, que dá uma ideia, um contexto geral muito interessante. Então, essa matéria foi escrita pela Thaís Brito, que é jornalista, integrante do Intervozes e doutora em antropologia social, matéria que está lá na Carta Capital. Então, a ideia eu queria trazer aqui era um pouco essa reflexão sobre a comunicação indígena, entender que indígena pode sim ter iPhone, pode ter câmera digital, pode saber editar, pode usar as redes sociais, que ele não é menos indígena por isso, muito pelo contrário, ele está de alguma forma tentando compartilhar um saber e um modo de vida que pra gente, pelo menos para mim, que sou um homem branco, descendente de europeu, heterossexual, sem nenhum... com todos os privilégios que isso me dá, né? Dificilmente eu conseguiria acessar se não fossem através desses comunicadores indígenas. Então, por isso eu quis chamar a atenção para essa conversa que eu tive com a Alice Patachó, que atendeu prontamente, mandei uma mensagem para ela, eu já estava em contato com ela há algum tempo antes, não deu certo de fazer uma entrevista, aí no dia do julgamento eu mandei uma mensagem, ela prontamente atendeu e eu achei muito interessante, assim, ela está disposta a falar comigo, que estou aqui, fechado numa sala no Rio de Janeiro, vendo o julgamento no STF e preocupado também com o que pode acontecer e sabendo que muitos dos nossos problemas podem ter alguma saída se a gente puder ouvir mais o que esses comunicadores indígenas têm para dizer e para mostrar. Oi, eu sou a Pissuruí. Eu sou a Alice Patachó. Eu sou Rairatã. Eu sou Lorena Curuaia. Eu sou Larisvan Guajajara. Nós estamos aqui para dizer para vocês que a comunicação indígena é importante porque hoje a gente pode retratar a história dos povos indígenas contada por nós mesmos sobre o nosso olhar para o não indígena. Nós usamos a rede como uma ferramenta de luta. Quanto é importante a gente mostrar o protagonismo dos povos indígenas. É o momento de ocupar, de lutar e de demarcar. E as telas têm sido primordial para que nós possamos contar a nossa história e contar outras narrativas. Muitos dos nossos antepassados foram brutalmente assassinados. E hoje nós estamos aqui. A comunicação indígena trouxe uma oportunidade que nós não tínhamos há muito tempo. Mostrar para as pessoas a visão dos povos indígenas sobre as preocupações que a gente tem com a humanidade. Então, por isso, nós estamos lutando para a comunicação indígena alcançar mais pessoas na internet e garantir que essas pessoas entendam a luta indígena de fato e que elas estejam do nosso lado. Em defesa da vida, em defesa das nossas terras, em defesa principalmente do que a gente sempre luta, né? Que é sobreviver. E aí? Comenta aí o que você achou desse vídeo. Se puder e quiser, claro, inscreva-se no canal, dá aquele joinha para aumentar a repercussão do vídeo aqui no YouTube e pedindo também para quem quiser e puder na nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/verdemar. Tem lá no nosso site também formas de apoiar e você acompanhar as notícias que sempre são publicadas lá na área de notícias e nos vídeos novos no projetoverdemar.com, as redes sociais, @projetoverdemar, @cumulustv lá no Instagram. Valeu, até a próxima.